todos, olá a todas. Vamos iniciar aqui mais uma aula de história. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, porque ele é meio que uma das bases para a gente entender o mundo contemporâneo, né? Esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, esse mundo que a gente bebe muito do capitalismo, do mercado, do livre comércio e tudo mais. Então, essas ideias capitalistas e de mercado que nós observamos hoje, elas têm uma base de mais de 500 anos atrás, ok? Então hoje nós vamos começar a observar essas bases para a gente entender como é que se dá as relações de trabalho hoje em dia, comércio, empregador, empregado. Então o mercantilismo é um assunto importantíssimo para a gente entender como é que funciona o mundo atualmente. Beleza, galera? Então vamos lá, então esse é o nosso belo assunto, o mercantilismo. Observe aqui nessa imagem que nós temos aqui um barco. Por quê? Uma das principais marcas do mercantilismo, e algo que vai acontecer logo em seguida, tanto que vai fazer parte dessa aula, foram as grandes navegações, né? As grandes navegações que daí acharam o nosso maravilhoso Brasil. O Brasil foi encontrado nesse contexto, encontrado entre aspas, porque já tinha índio aqui. Ele foi mostrado ao mundo europeu, que era quem contava a história, então por isso que eles vão ter esse mérito aí de ter descoberto o Brasil. Mas enfim, então uma das marcas de mercantilismo vai ser o colonialismo. E esse colonialismo ele vai acontecer principalmente através das grandes navegações. Então, observa aqui. Nessa imagem nós podemos observar vários bizus, várias dicas de coisas que nos remetem ao mercantilismo. Nós temos o barco, que representa as grandes navegações. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Nós temos aqui o barco, né? E nós temos também uma balança. O que representa essa balança aqui? Observe, pessoal. Uma das marcas do mercantilismo era que a nação ela tivesse uma balança comercial favorável. E o que seria uma balança comercial favorável? É você gastar menos do que você lucra. É você vender mais e você comprar menos. Então, quando você tem muitas despesas, está gastando mais do que ganha, você está com a balança desfavorável. Mas se você está lucrando sempre, todo mês você está ganhando mais do que gasta, aí você está tendo uma balança comercial favorável. Isso é uma regra de economia que até hoje se aplica. E quem assiste jornal escuta muito esse negócio aí. Balança comercial favorável, déficit é quando está ruim, é quando está bom. Ok? Então, grandes navegações aqui. Balança comercial favorável era um dos principais objetivos dos mercantilistas. Daí vai vir o descobrimento de novas terras. E o que eles mais buscavam nessas novas terras eram os metais preciosos. Então está aqui o ouro. Essa busca por metais preciosos, para guardar eles e tudo mais, pessoal, nós vamos chamar de metalismo. Então o metalismo foi uma cultura e uma característica do mercantilismo que fazia com que as nações buscassem metais preciosos nas suas colônias. Por quê? Porque a riqueza das nações naquele período era medida pela quantidade de metais preciosos que eles tinham. Okay? Então, só dessa imagem aqui já daria para eu dar uma aula, né? Mas vamos ver detalhadamente, passo a passo aí do que foi o mercantilismo e posteriormente nós iremos ver como foram as grandes navigations, em inglês, navegação. O professor aqui fala inglês também, fala bastante inglês. Então vamos lá. Ó. Aqui alguns conceitos, né, do mercantilismo. Lembrando que os dois assuntos da aula é esse, mercantilismo e expansão marítima. Né? Já saímos da Idade Média, estamos na Idade Moderna e depois nós vamos ter a Idade Contemporânea. Então vamos lá. Definição. O que seria, de uma maneira bem simples, o que seria o mercantilismo? Conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas, ou seja, eram que os governos, os países que tinham reis, observe, absolutistas, ou seja, tinha um rei que mandava de maneira absoluta, não eram democracias. O mercantilismo começou onde tinham reis muito fortes, e olha só, esses reis eram muito unidos com a burguesia. Então nós temos uma associação perfeita aqui. Nós temos um rei que quer enriquecer sua nação e nós temos burgueses que querem se enriquecer. O que eles vão fazer? Vão brigar entre si? Não, se unem. O fechamento dessa união entre burguesia e reis se dá no mercantilismo. É quando ambos unem as forças
para sair pelo mundo atrás de riquezas para melhorar a economia das suas nações. Então, é um conjunto. Então, mercantilismo não é só uma coisa. Mercantilismo é um conjunto de práticas, pessoal. Ou seja, tudo que o rei fizer, junto com seus comerciantes, com seus burgueses, com seus ministros de economia, tudo que a nação fizer, tudo que o governo fizer para enriquecer, é uma prática mercantilismo. É o mercantilismo, ok? Então, mercantilismo não é só isso, não. Mercantilismo é só pegar metais preciosos, não. Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, ou seja, são várias coisas. Isso variava de país para país. Então, tudo que os reis faziam em nome de suas nações, para aumentar os cofrinhos deles, para aumentar a riqueza dentro dos seus cofres, era uma prática mercantilista, ok? Então, conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Por quê? Porque tem um rei muito poderoso, por isso que a gente chama de rei absolutista. Ele mandava de maneira absoluta. Quando foi que aconteceu e quando começou esse movimento? Aproximadamente entre os séculos XV e o século XVIII. Então foi um processo que durou bastante tempo, né? Do século XV, dos anos 1400 até os anos 1700, nós vamos ter aí as práticas mercantilistas e colonialistas, que está diretamente associado. Do século XIX para frente, aí nós vamos usar um outro termo, que vocês vão ver até nas aulas de geografia, que é o neocolonialismo, que já vem pós-revolução industrial e tudo mais. Então, agora eles não vão mais estar correndo atrás de metais preciosos, mas sim de matéria-prima para suas fábricas. Então, quando não tinha fábrica, era metais preciosos. Depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, o que vai ter? Metais preciosos e mercado consumidor. Eles vão buscar essas coisas. Então, existem colonialismo e depois nós vamos ter o neocolonialismo, que a gente vai ver futuramente. E espero que já nas nossas aulas presenciais lá dentro do sindicato, estou com saudade de dar aquelas aulinhas lá. Então, quando foi que aconteceu? Aproximadamente entre os séculos XV e o século XVIII, onde em vários países, olha aqui, em vários países da Europa, principalmente, não somente, principalmente Portugal, Espanha, França e a nossa querida Inglaterra, ok? Portugal, descobridor do Brasil, a Espanha, sua parceira, a França, né? E a Inglaterra, lembrando que a França e a Inglaterra, ao longo desses anos aí, Idade Média, Idade Moderna, sempre tiveram uma rixinha uma com a outra, ok? Característica básica e fundamental, preste atenção nisso, uma característica básica e fundamental do mercantilismo é a intervenção do Estado, ou seja, do governo. Quando eu falo Estado, pessoal, estou falando de governo, do Estado na economia. Então não tem esse negócio de liberdade econômica não, o comerciante vai fazer o que ele quiser, é o comércio que vai estipular impostos, é o comércio que vai determinar os preços, não. No mercantilismo, o governo que vai dar as rédeas. O rei vai dar as rédeas junto com seus ministros, eles que vão dominar. A burguesia vai estar associada a ele, porque vai ter que concordar. Se não concordar, vai fazer o quê? Vai concordar com o rei, ele vai mandar matar você, se você não concordar com o rei. Então, essa relação é muito forte, né? E o rei que vai mandar na economia, ele vai intervir. Olha, quero que vocês vão buscar novas terras para aquelas bandas lá para o leste, lá para o oeste. Eu dou dinheiro, a burguesia constrói os barcos, pega os marinheiros e vão atrás. E o que achar, 20% é meu. E era assim que acontecia, ok? Então, quem dava as rédeas era o Estado, ou seja, o governo, o rei e os seus ministros. Então, intervenção, ou seja, eles se metiam, o Estado se metia na economia, ok? O liberalismo econômico é o pensamento contrário a isso aqui. O liberalismo econômico, uma das características básicas e fundamentais do liberalismo econômico ou do anarcapitalismo é que o Estado ele não pode interferir na economia, porque a economia por si só ela já se molda, né? Como Adam Smith vai dizer, a mão invisível. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, ó, só para vocês já começarem a aula bem, ó. Definição: conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Quando? Aproximadamente entre os séculos XV e XVIII, onde? Em vários países da Europa, principalmente Portugal, nosso descobridor, Espanha, França e Inglaterra.
característica fundamental é o Estado estar se metendo na economia. Beleza? Ó, olha aqui esse gráfico interessante aqui para mostrar essa relação que existia. O Estado absolutista é o governo, né? Nós temos o Estado absolutista, ele vai dar as rédeas do mercantilismo, ele precisa do mercantilismo para aumentar a sua riqueza. Então, ó, o Estado absolutista apoia os negócios dos burgueses. Então, o burguês teve uma ideia de viajar pelo meio do mundo, só que ele precisa ser financiado. Quem é que vai financiar? Os reis. Pedro Álvares Cabral foi financiado pela família real. Cristóvão Colombo foi financiado pela coroa espanhola. Então, sempre eram os reis que davam dinheiro para esses aventureiros caírem no meio do mar atrás de achar novas terras, ok? Então, o Estado apoia os negócios dos burgueses, né? E a nobreza, Bruno? A nobreza ficava só de perna pro ar, vivendo às custas dos impostos do povo. Então, tudo sustentado pelo Estado. A nobreza, pessoal, ela não fazia nada. Muitas pessoas nobres não faziam nada, apenas ficavam desfilando nos palácios, as mulheres com aqueles vestidos, parecia a lona de um circo gigantesco e tudo mais, e os homens ficavam lá só babando o rei, né? Então o Estado tinha certos gastinhos, mas pegava os impostos com a burguesia e gastava com a nobreza. E o mercantilismo? Quais eram os objetivos do mercantilismo? Um dos principais deles é o metalismo, né? Como eu comentei lá na nossa imagem inicial, o metalismo era o que? Entesouramento de metais preciosos, ou seja, guardar, colocar nos cofres, porque a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que ela tinha. Okay? Então, quanto mais ouro estocado tinha uma nação, mais rica ela era considerada. Então, guardar metais preciosos, com isso fortalecer o poder do rei. Quanto mais terras, quanto mais riqueza sua nação tiver, você vai ser um rei mais poderoso. Quais eram os meios? Quais eram os meios? Ou seja, quais eram os métodos utilizados pelo mercantilismo para conseguir isso aqui? O metalismo e fortalecer o poder do rei. Protecionismo. E o que é o protecionismo? É aumentar os impostos sobre os produtos de outras nações. Um exemplo. O Brasil ele produz celulares. E o celular no Brasil, ele é R$ 1.000. Para você comprar um celular brasileiro que no Brasil é R$ 1.000. Só que aí você vai na loja, chega lá, tem um celular lá dos Estados Unidos vendido a R$ 1.000. Você vai comprar qual? O brasileiro ou o americano? Eu vou comprar o importado. Naturalmente, nós vamos comprar os importados, porque a gente tem aquela mentalidade que o que vem de fora é melhor e tudo mais. Então, qual é a prática protecionista que o governo pode fazer? Aumentar os impostos sobre esses celulares que vêm de fora, para que quando você chegar na loja, o do Brasil esteja a R$ 1.000 e o dos Estados Unidos esteja a 1.800, 1.700. Aí você, bicha, agora a diferença de preço é tão grande que eu acho que eu vou preferir o nacional. Então, práticas protecionistas são isso, é você encarecer o produto externo para valorizar o seu produto interno, ok? Então é você aumentar o preço dos produtos de fora para você poder valorizar o que você tem na sua terra. Então protecionismo vem de proteção, é você proteger o seu próprio mercado. Outra prática, outro meio que eles utilizavam era o colonialismo, da qual o território brasileiro foi vítima, né? Que é o que? Colonizar, descobrir novas terras, tomar posse dessas terras, né, como se fossem donos, e lá abrir cidades e tudo mais. Lembrando que o Brasil ele não foi colonizado logo após o seu descobrimento. O Brasil passou cerca de 30 anos aí meio que abandonado. Eles iam apenas pegar pau Brasil, fazer algumas feitorias e tudo mais. Ok? Tô doido para chegar na história do Brasil, que é um dos assuntos que eu mais gosto de ensinar. Então, protecionismo, colonialismo, que é descobrir novas terras, pirataria, né? Isso aqui era muito comum. É tanto, pessoal, que na Inglaterra existiam piratas do governo. Eram os famosos corsários, né? Então, quando você era um clandestino, você trabalhava por si só roubando mercadorias dos outros, você é um pirata. Mas se você roubasse a mercadoria dos outros em nome do seu rei, você era chamado de corsário. Olha só que ironia, né? Então existiam os corsários.
e roubavam a riqueza dos outros. Os caras vinham lá da América com um navio cheio de prata e de ouro, a Inglaterra chegava e tomava. Se achava no direito de tomar, a Inglaterra que sempre se achou a dona do oceano. Então a pirataria era muito utilizada e o que eu também comentei no início da aula, uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, né? Sempre que a gente está vendendo mais, a gente está lucrando mais e comprando menos, a gente está tendo menos despesa, menos gastos. Então, isso faz com que a gente tenha sempre um lucro no final do mês. Ok, pessoal? Então, simbora. Ó, vamos falar aqui do mercantilismo na Europa. E como eu falei lá onde tinha um conceito, são a prática de conjuntos e essas práticas de conjunto variavam de país para país. Então, observa que eu trouxe aqui 3 países para a gente ver a diferença. Então, nem sempre eles faziam a mesma coisa, nem sempre esse processo tinha o mesmo nome. Então, vamos lá. Ó. Lá na Espanha, o que eles mais faziam aí de prática mercantilista? Era o metalismo, que lá eles vão chamar de bulionismo. Bulionismo era guardar o ouro e a prata que eles retiravam principalmente da América Espanhola, ou seja, a parte da América foi colonizada pela Espanha. Então, lá na Espanha, o que nós tínhamos de mais mercantilista era o bulionismo, ou metalismo, que era estocar o ouro e a prata nos seus cofres, né, porque a riqueza das nações era medida pela quantidade de ouro e prata, ou metais preciosos, minha língua enrolou, metais preciosos que eles tinham. Já na França, pessoal, nós temos aí o ministro das Finanças, Colbert, né? Não sei se pronunciava assim, já que é francês, deve se pronunciar Colbert, né? Colbert, o que ele faz? Ele fez lá, ó, limitação de importações, olha só, limitação de importações, ou seja, comprar menos de fora. Se a gente está precisando de algo, vamos produzir aqui para a gente evitar importando é trazer de fora. Então, limitação das importações, isso aqui vai ajudar e muito em uma balança comercial. Desenvolvimento de manufaturas, ou seja, da produção, as fábricas, antes das fábricas vinham as manufaturas, ok? Na nossa aula de Revolução Industrial vou mostrar perfeitamente para vocês essa diferença de artesanato, manufatura e industrialismo. Então as manufaturas eram pequenas fábricas, né? Meio que artesanais, mas que já várias pessoas já vão lá, tinham ferramentas e tudo mais. Então, manufaturas de artigos de luxo, né, para não ter que comprar tudo, porcelana, vidro, joias, vamos produzir também. Criação de companhias de comércio, ou seja, órgãos do governo para administrar o comércio, cobrar impostos e tudo mais. Devido ao estímulo da indústria, também ficou conhecido como industrialismo. Ou seja, as práticas impostas por Colbert receberam o nome de colbertismo, em homenagem a ele, que foram tudo isso aqui. Limitar as importações, desenvolver as fábricas de artigos de luxo, né, e a criação das companhias de comércio. Aumentou tanto as indústrias na França que essa prática ficou conhecida como industrialismo. Na Inglaterra, né, o palco da Revolução Industrial, ou Industrial Revolution em inglês, a Inglaterra, o que ela fez? Ó? A adoção de tarifas protecionistas, lembra o que é tarifas protecionistas? Aumentar os impostos sobre os produtos importados, para que os produtos de fora fiquem mais caros do que os produtos da nossa nação, ok? Então, a adoção de tarifas protecionistas, desenvolvimento da frota naval. A Inglaterra tinha a frota naval mais forte do mundo, né? Tanto que até a Segunda Guerra Mundial eles deram muito trabalho. Hitler desistiu de invadir a Inglaterra por causa da marinha inglesa, que era espetacular. Então a marinha real inglesa desde sempre muito forte. Então a Inglaterra ela tinha tudo para ser uma grande nação, né? E foi nesse período. Uma frota naval muito forte, tanto barcos para comércio quanto barcos de guerra para proteger essas rotas e esses barcos mercantes. Desenvolvimento da frota naval e da marinha mercante para o comércio externo. Então, vamos comprar e vamos vender do mundo todinho, vamos globalizar. É a partir desse momento que o negócio fica globalizado, né?
Antes o comércio existia só entre Ásia e Europa, agora não. Com o advento das grandes navegações, o que, é que a gente vai ter aí? A gente vai ter América, aí você pega as três Américas. América Central, América do Norte, América do Sul. Vamos ter a Oceania. A África vai entrar nesse contexto, ou seja, a palavra globalização ela começa a tomar forma nesse contexto do mercantilismo e também da expansão marítima, que são as grandes navegações. Então, lá na Inglaterra, eles tacaram um imposto sobre os produtos externos, melhoraram seus barcos para navegar todo mundo e ter proteção, barcos de guerra, desenvolvimento de manufaturas, que são as fábricas, né? Essa política ficou conhecida como comercialista e, posteriormente, ficou conhecido como uma política industrialista. Ok? Então, observe aqui, ó. Espanha, França, Inglaterra, cada uma fez de um jeitinho bem particular, né? A Espanha estocou mais ouro, a França mais comércio, a Inglaterra mais navegação, já foi para o lado mais da navegação. Então, é por isso que não existe um conceito fixo do que é o mercantilismo, porque é um conjunto de práticas. Essas práticas podem variar de nação para nação. Tá aqui o bonitão, o Colbert, deve ser assim, Colbert, já que na França é só botar o no final das palavras, você está falando francês. Ó, e aqui a gente entra nas grandes navegações, ok? Que é o assunto da nossa próxima aula. Então, segunda parte da nossa aula vai ser as grandes navegações. Forte abraço, valeu!